Vamos fazer o exemplo, né? Quer dizer, como é que eu faço tabelas verdades mais complexas, tabelas verdades maiores? Imagine que eu quero dar valor para essa fórmula ali em cima. Olha, A implica B e não B implica em não A, né? Os parênteses eu ignorei. Pessoal, sempre que for construir uma tabela verdade, começa com as variáveis proposicionais, coloca ela nas duas primeiras colunas e começa sempre falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e aqui invertido, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Bom, agora o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que resolver é o não B e é o não A. Só para colocar na ordem alfabética, eu vou colocar não A e depois eu vou colocar não B. E eu vou resolver elas. Ou seja, eu vou resolver a tabela verdade de dentro para fora, levando em consideração a precedência dos conectivos lógicos. Não há conectivo de negação, ele inverte, né? Então, quando A for falso, não A vai ser verdadeiro e vice-versa. E o não B também inverte, quando B for falso, não B vai ser verdadeiro e vice-versa. A próxima sentença que eu tenho que resolver é essa implicação aqui, ó, esse A implica em B. Então eu venho, escrevo aqui A implica em B e eu vou resolver. O A implica em B, como é que é? Falso implica em falso, verdadeiro. Dá uma olhada na tabelinha verdade do último slide, né? Falso implica em verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implica em falso, falso. Verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. Tranquilo? Então o que eu fiz? Eu peguei essa coluna com essa coluna e eu fiz a implicação. Agora eu tenho que resolver esse E aqui, não é? Então eu venho aqui e escrevo a regrinha, A implica em B e não B, e eu vou fazer o E. Quer dizer, vou pegar essa coluna aqui e vou fazer um E com essa coluna aqui. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e falso. Falso. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Falso. Verdadeiro e falso. Falso. Pessoal, cuidado. O que eu estou fazendo é A implica em B e não B. Então, nessa linha aqui é verdadeiro e falso. Eu tenho que respeitar a ordem da esquerda para a direita. Ah, professor, mas verdadeiro e falso e verdadeiro dá a mesma coisa. Dá. No E. Mas na implicação a gente sabe que não é a mesma coisa nada. Agora o que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que resolver essa implicação. Como é que eu vou resolver essa implicação? Bom, primeiro por questões de preguiça, eu vou chamar aquela fórmula toda como x e eu vou escrever só x aqui. Mas vamos lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa coluna daqui e eu vou fazer a implicação com o não há, que é essa coluna daqui. Então eu começo, verdadeiro implica em verdadeiro. Verdadeiro. Falso implica em verdadeiro. Opa, fiz errado. Falso implica em verdadeiro. Verdadeiro. Falso implica em falso. Verdadeiro. Falso implica em falso. Verdadeiro. Então a gente acabou de ver, né, que a implicação da esquerda para a direita para a esquerda tem diferença, então tem que tomar esse cuidado. Tranquilo? Pessoal, resolver tabela verdade é tomar muito cuidado, né, fazer cada operaçãozinha individualmente, tomando bastante cuidado para não errar um verdadeiro por um falso, não errar uma linha. Mais uma vez, né, a ciência e a matemática adora classificar as coisas, a gente consegue classificar as fórmulas também dependendo do resultado da sua tabela verdade. Aqui, pessoal, tem vários nomezinhos, né, para decorar, mas eu pretendo que vocês entendam muito bem o que é uma tautologia e o que é uma contradição, no primeiro momento, tá? Então vamos tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Uma tautologia é uma fórmula que é sempre verdadeira. Quer dizer, se eu criar a tabela verdade, vai dar verdade sempre. Lembra que a tabela verdade mostra todas as possibilidades possíveis? Então, em todos as possibilidades, em todos os mundos possíveis, ela vai ser verdadeira. A gente chama de tautologia. Uma contradição é uma fórmula que não vai dar verdade nunca. É uma contradição. Aí tem, claro, satisfatível, falseável, contingente. Satisfatível é se existem valores lógicos que a tornam verdadeira, ou seja, se tem pelo menos uma linha ali da última coluna, tá, pessoal? Se tem pelo menos uma linha ali verdadeira, ela é falseável se tem pelo menos uma linha ali falsa, e ela é contingente se ela for satisfazível e falseável, ou seja, se ela tiver linha falsa e linha verdadeira. Mas, de novo, a gente quer prestar mais atenção, no primeiro momento, no que é tautologia e no que é contradição. Inclusive, pessoal, as formas da lógica de predicado,
ela serve para programação. Isso daqui eu coloco na programação, se, A e B. A diferença é que o E da programação, pelo menos em C, são dois E's comerciais, assim, certo? E o que acontece com uma fórmula, né, ou um if, né, uma fórmula dentro do if? O que acontece com um if que é uma tautologia e um if que é uma contradição? Na verdade, tanto faz, qualquer um dos dois são ifs inúteis. Porque se um if é uma tautologia, quer dizer que ele vai dar a verdade sempre, quer dizer que o que vai executar é essa linha sempre. Se o if é uma contradição, quer dizer que ele vai dar falso sempre, quer dizer que essa linha nunca vai ser executada e a linha que vai ser executada é a linha do else. Ou seja, é um if que é tautologia e contradição, é um if inútil, é um if que não tem duas possibilidades. Ok? Só para dar um exemplo de uso dessas coisas. Mas vamos lá. Essa fórmula que está aqui embaixo é a fórmula do exercício anterior. A gente lembra que ela deu o resultado verdadeiro, 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 verdadeiro. Então a gente vai classificar ela como uma tautologia. Ainda falando sobre tabelas verdade, né? Tabela verdade não resolve tudo. Senão a gente poderia usar a tabela verdade até o final do curso. Não, a gente vai precisar de outras ferramentas, muitas das vezes mais complexas, claro, mas mais poderosas. O grande problema da tabela verdade é que ela explode em tamanho, ela pode ficar muito grande. Na tabela anterior, a gente tinha só duas variáveis, tabela com duas variáveis, 4 linhas. Esse daqui é um exemplo de uma tabela verdade com 3 variáveis, eu preciso de 8 linhas. Porque eu preciso mostrar todas as possibilidades possíveis, todos os cenários possíveis. Existe um cenário onde A é falso, B é falso, C é falso, outro onde é falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e tudo de novo com A verdadeiro. Então eu tenho 8 possibilidades possíveis aqui, certo? Dê uma olhadinha nessa tabela verdade e façam, né, ela para ver se pegou o jeito. Tá? Mas uma observação, né, uma verdade aqui que a gente não vai provar por enquanto, a gente deixa para provar mais para frente, mas uma tabela verdade com n variáveis vai possuir 2 elevado a n linhas. Ou seja, uma tabela com 4 variáveis, 16 linhas, 5 variáveis, 32 linhas, 10 variáveis, 1000 linhas. Imagina fazer isso na prova. Tá? Tabela verdade tem limitações, pessoal.